Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Você já ouviu falar no grão de bico? Ele faz parte da família das leguminosas, que é a mesma família do feijão, mas ele não é tão consumido e nem tão conhecido assim. Eu quero te mostrar nesse vídeo todos os benefícios que o grão de bico pode trazer para a sua saúde e também te falar novas formas de preparo, novas formas de consumir essa leguminosa que ficam deliciosas. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Não deixe de fazer isso, aperta o botão aqui embaixo, é super rapidinho. Tenho certeza que você vai gostar bastante de todo o conteúdo que a gente tem por aqui. Antes da gente falar propriamente dos benefícios, eu quero te mostrar em termos de macronutrientes, o que o grão de bico pode trazer para a sua saúde. Então, em 2 colheres de sopa, que vão dar aproximadamente 50 gramas, a gente vai ter em torno de 82 calorias. Sendo que disso, a gente tem 13,7 gramas de carboidratos e 3,8 gramas de fibras. A gente tem também uma grande quantidade de proteína nessa porção, são 4,4 gramas. E de gorduras um pouquinho menos, a gente tem 3,1 gramas. Então o primeiro benefício que eu trouxe para te contar não poderia ser diferente. O grão de bico é um ótimo aliado do processo de emagrecimento. Por essas características que eu te contei, a gente já pode, chegar nessa conclusão. Por quê? O grão de bico ele tem uma boa quantidade de proteínas, que é um macronutriente bastante importante quando a gente pensa no processo de emagrecimento, porque é a proteína principalmente que vai ajudar a nos dar saciedade, algo que a gente precisa, nesse processo de emagrecimento, ninguém quer passar fome. A proteína ela ajuda lá dentro do nosso corpo a secretar alguns hormônios que vão trazer pra gente essa sensação de que você está saciado, de que você realmente está cheio e não precisa mais comer. Mas além da proteína, a gente tem também essa grande quantidade de fibras na porção, Se a gente pensar que em 50 gramas do grão de bico a gente tem mais de 3 gramas de fibras, acaba sendo uma quantidade bem significativa. E claro, a fibra ela vai permanecer mais tempo, tanto no nosso estômago quanto no nosso intestino, trazendo também essa sensação de saciedade aumentada. Além de que a gente sabe que a fibra ajuda bastante no funcionamento do nosso intestino. E tudo começa pelo nosso intestino, Então, para o processo de emagrecimento acontecer e ser saudável, uma forma sustentável também, a gente precisa que o intestino esteja funcionando bem. E o grão de bico ele pode ajudar nisso, então, por conta dessa grande quantidade de fibras. Quando a gente pensa na quantidade calórica, que acaba sendo algo importante quando a gente fala em emagrecimento, o grão de bico ele tem uma quantidade calórica moderada. Então é muito tranquilo da gente encaixar num contexto diário ali de alimentação, se você tem esse objetivo de emagrecimento. E além de tudo isso, pela quantidade de proteínas, ele acaba sendo uma ótima fonte de proteína vegetal. Então, principalmente para pessoas que por algum motivo não consomem carne, não consomem produtos de origem animal, então vegetarianos, veganos também, o grão de bico ele pode e deve inclusive ser acrescentado na rotina. Isso porque a gente sabe que a proteína é um macronutriente muito importante. Além de trazer essa saciedade que a gente estava conversando, é a proteína que vai ajudar na formação de tecidos no nosso corpo como um todo e também, claro, na formação e no ganho de massa muscular. Então a proteína ela é um macronutriente essencial pra gente. E quando a gente pensa em proteínas, a gente pensa também em aminoácidos, que são os componentes que vão formar essa proteína final. O grão de bico ele tem praticamente todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir no nosso corpo. Porém, falta um, que é a metionina. E por esse motivo é importante que a gente sempre consuma junto com o grão de bico alguma fonte de cereal integral, como é o caso da quinoa ou também do arroz integral. Porque assim a gente vai ter uma combinação de aminoácidos essenciais e você vai ter uma refeição aí completa com todos esses aminoácidos e te dando essa saciedade, trazendo todas essas proteínas que a gente vai precisar. O grão de bico é ainda um alimento que pode ajudar na estabilidade, na regularização dos níveis de glicemia no nosso sangue, aquela quantidade de glicose que a gente vai ter disponível ali no sangue. Então, para pessoas que precisam controlar essa quantidade, pessoas que têm diabetes, por exemplo, o grão de bico é um ótimo alimento para a gente trazer para a rotina. Por quê? Essa grande quantidade de fibras
fibras ajuda a estabilizar o índice glicêmico ali daquela refeição, então você vai consumir a refeição e não vai ter um pico de glicose logo em seguida, o que é bastante importante, né, quando a gente pensa em pessoas com diabetes ou que precisam realmente controlar para não chegar nesse ponto. E a quantidade de proteína também presente no grão de bico vai ajudar a regular esse índice glicêmico, não deixando então que aconteça esse pico de glicose logo após a refeição. Talvez você tenha pensado aí sobre a questão das fibras e da relação com o intestino. E é verdade, viu? Ele pode realmente ajudar a melhorar a digestão. Quando a gente pensa em fibras, a gente vai pensar no nosso intestino, vai aumentar ali os movimentos do intestino, que são os movimentos peristálticos, e a gente vai melhorar ali quadros de constipação, né? Ou pessoas que estão com mais dificuldade de evacuar. Mas não é só por isso que o grão de bico é muito bom para o nosso intestino. Ele vai ter principalmente fibras solúveis, que é uma fibra que ela vai puxar a água para junto dela, né? Então ela vai formar ali como se fosse um gelzinho. E isso pode nutrir, pode dar ali alimento para as bactérias que moram no nosso intestino, que são conhecidas como microbiota intestinal. Então a gente vai multiplicar essas bactérias boas, povoando o nosso intestino com bactérias cada vez melhores, que vão trazer diversos outros benefícios para a nossa saúde. O grão de bico vai ser ainda uma leguminosa que dá um suporte muito legal para a nossa saúde cardiovascular. Ele vai ter dentro dele 2 minerais muito importantes, que é o magnésio e também o potássio, que estão relacionados com o controle da nossa pressão arterial, então acaba sendo bastante importante. Além de que a presença das fibras, que a gente tem falado tanto, também vai ajudar no controle do colesterol. Então já tem muitos estudos relacionando o consumo da fibra com o controle ali dos níveis sanguíneos do colesterol, principalmente ajudando a reduzir triglicerídeos e aquele colesterol que não é tão legal assim, que é o LDL. E para as gestantes, né, para as gravidinhas aí, o grão de bico ele pode ser também um ótimo alimento. Além de todos esses outros benefícios que a gente já comentou, ele tem uma grande quantidade de folato, que é uma vitamina, né, super importante, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é quando está se formando ali o sistema nervoso do bebê, principalmente o tubo neural, que precisa bastante do folato, né, dessa vitamina. Então a gente pode colocar o grão de bico na tentativa de aumentar o consumo dessa vitamina. E como eu comentei, o grão de bico ele é uma leguminosa super utilizada na culinária vegetariana e vegana também, principalmente pela grande quantidade de proteína que a gente vai encontrar nessa leguminosa. Então realmente tem diversas formas de preparo, né, super inovadoras que talvez você ainda não conheça. É claro que a gente pode preparar de forma muito similar a como a gente faz o feijão, né? Então cozido ali com um caldinho, colocar um louro, refogar bem alho e cebola, fica super delicioso. Mas você também pode fazer o grão de bico na forma de salada. Então você vai cozinhar primeiro o grão de bico, né? Porque ele é uma leguminosa bem durinha, então sim, a gente precisa cozinhar. Depois que ele já estiver frio, você pode picar cebola, tomate, colocar salsinha, pimentão, fica super gostoso, você vai consumindo isso como forma de salada, então recomendo que você experimente. Mas por essa versatilidade, né, ele tem um sabor mais neutro, você pode utilizar o grão de bico também como base para fazer almôndegas e hambúrgueres vegetarianos. Então você vai precisar também cozinhar o grão de bico antes de tudo, e aí você vai processar, né, seja no liquidificador, num processador mesmo, até que ele forme uma pastinha. E disso você consegue fazer diversas outras receitas, né? Então eu falei aqui almôndegas, um hambúrguer, fica super gostoso, né, bem temperadinho. Então você pode usar a tua criatividade. Pode ser utilizado também como base de uma torta, por exemplo, vai ficar bastante proteica, rica em fibras, então vale experimentar. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha consumido na culinária árabe, principalmente o hummus. Ele é uma pasta feita à base de grão de bico, que leva também tahine, sal, limão, alho. É uma pastinha bastante proteica, super saborosa, que leva o grão de bico, né, como ingrediente principal. É super gostoso, é bem fácil de você fazer, então recomendo que você experimente. Uma das dificuldades que eu observo bastante em consultório é de colocar proteína na refeição da tarde, né, aquele lanchinho no meio da tarde ou até no período da manhã ali, entre o café da manhã e o almoço. E aí o grão de bico ele pode ser um ótimo aliado, principalmente se você fizer um snack crocante com esse grão de bico. Então você também vai cozinhar o grão de bico antes de tudo e depois você vai temperá-lo da forma que você quiser, colocar um fio de azeite de oliva, uma páprica defumada, lemon pepper e leva por uns 20 minutinhos mais ou menos no forno.
Gente, fica super gostoso, ele fica realmente bastante crocante e parece ali um salgadinho, né, como a gente tá acostumado, fica muito gostoso e é um lanche bem proteico e rico em fibras, como a gente tá falando. Então acaba te dando uma saciedade muito legal para essa refeição que às vezes é difícil da gente pensar em outras opções. E você já sabia que o grão de bico pode trazer tanta coisa boa para a saúde? Tem uma outra receita que você utiliza essa leguminosa e que eu não falei aqui? Escreve para mim aqui nos comentários, tô sempre de olho no que vocês deixam aqui para mim. Não deixe também de curtir o vídeo, que dessa forma eu sei que eu te ajudei. Eu espero você nos próximos. Tchau, tchau!